agradeço a presença, terem vindo até nós, até este espaço que eu acho que alguns de vocês já viram que é bucólico e muito bonito. Alguns até têm alguma melancolia por não estarem aqui a trabalhar neste espaço, que já estiveram, e eu penso que é de toda a honra dar a este evento a presença neste primeiro auditório, que foi o auditório da Escola Superior Agrária de Castelo Branco. Pronto, agradecida a presença, quero dizer-vos, como todos sabem, até porque eu penso que a divulgação foi muito bem feita, que este evento, se calhar não foi, já vi ali uma cara que afinal se calhar não foi, portanto temos que saber o porquê e temos que saber como chegar a vocês de outra forma. A ideia é o primeiro evento feito aqui na nossa região, no âmbito do Interior Mais, o evento com produtores e com técnicos e com pessoas interessadas neste tema, a tentar um bocadinho mostrar aquilo que também é um dos objetivos do nosso projeto, que é a valorização da mulher rural. É um dos objetivos e, por isso, hoje, dia 15 de outubro, estamos aqui para se fazer o primeiro seminário, neste caso, internacional da mulher rural em Castelo Branco. Quero, então, esta sessão vai ser uma sessão composta de uma mesa, em que a ideia é fazer pequenas apresentações sobre alguns temas estratégicos que decidimos assim, não é? Espero que depois, com os vossos contributos, no próximo ano consigamos fazer mais diverso ainda, e vamos começar, efetivamente, por ter connosco a líder do projeto, a professora Teresa Paiva, e eu agradecia que pudesse vir para a mesa, para a segunda cadeira. Depois, nós vamos fazer uma apresentação de 2 projetos que já estão... Um já tem resultados e outro está efetivo, onde se trabalha no interior com mulheres rurais. Portanto, vamos apresentá-los aqui em forma de filme, é uma segunda apresentação também, e esses projetos são o Mais e o Peites, que vocês vão ouvir falar. Temos connosco a engenheira Adelina Martins, que vai ser apresentada, que eu peço, por favor, para vir aqui para o lado da professora Teresa. Também quisemos mostrar-vos como é que alguém que não tem nada a ver com o meio rural nos aparece com atividade no meio rural. E porquê é que vem para o meio rural? E, portanto, temos aqui uma história de vida para vos mostrar, e então eu chamo a Filipe Almeida para vir para aqui, para o pé de nós. Esta mesa não poderia ficar completa se não tivesse uma moderadora. E então eu vou chamar a doutora Sílvia Mendonça, que é psicóloga, trabalha no IPCB, e é ela que vai dirigir os trabalhos, é ela que vai aqui tentar gerir esta mesa, até ao momento em que eu vou entrar para vos ler um manifesto. Está bem? Que será no final. Depois, vamos ver, em princípio, depois do manifesto, e porque teremos muita coisa, se calhar, para perguntar às oradoras, fazemos então o nosso debate. Vamos fazer no final. Está bem? Agradeço a todas. Em princípio, se alguém não está a ser filmado, pelo menos vocês estão de costas, se alguém não gostar de se ver, mas, entretanto, eu vou passar o microfone e, portanto, cada uma de vocês convém ter o microfone para se ouvir o que vai dizer. Eu venho da área da psicologia clínica, estou como psicóloga clínica nos serviços de saúde mental e bem-estar do IPCB e, portanto, estou aqui um bocadinho peixinho fora d'água, por isso, se cometer algum erro, alguma gafe, queiram desde já perdoar-me. Esse tem a ver com o facto de não serem áreas que eu domino, mas pronto, tentarei fazer o meu melhor. Desde já, portanto, muito bem-vindos. A doutora Fernanda já fez aqui uma pequena apresentação, portanto, este seminário enquadra-se no Dia Internacional da Mulher Rural. Este é um dia que pretende destacar o papel da mulher na economia agrícola e os desafios que as mulheres que vivem e trabalham em meios rurais têm de enfrentar.
mulheres que representam uma percentagem muito substancial da força de trabalho nas atividades agrícolas e que desde sempre, até pela minha experiência, que também os meus avós também são de origem rural e trabalharam muito no campo, era essa a sua forma de subsistência, e pude comprovar que desde sempre as mulheres foram grandes responsáveis pela agricultura de subsistência familiar. Ao homem cabiam outras tarefas, até algumas fora de casa, trabalho agrícola mas fora de casa, ou a imigração, e às mulheres coube um importante papel nesta subsistência, nesta agricultura de subsistência. Portanto, elas são portadoras de saberes agrícolas muito valiosos, ancestrais, essenciais à sustentabilidade dos sistemas alimentares. Portanto, este é um dia muito importante e é um dia que enaltece a resistência e a resiliência das mulheres que estão ligadas a esta atividade agrícola. Portanto, com este seminário, o que é que nós pretendemos? Pretendemos o esclarecimento, em especial, de mulheres ligadas ao mundo rural e de regiões do interior, sobre o contexto territorial, sobre os apoios disponíveis, dar a conhecer também projetos promotores da região, entre eles já falámos do mais e do peixe, e depois apresentar também então a história de vida de uma mulher com atividade rural, que será então a doutora Filipa. Não posso fazer aqui um resumo de currículos, porque os currículos são muito extensos e estaríamos aqui muito tempo. Portanto, refiro aqui apenas algumas coisas que têm a ver com o tema de que vamos falar hoje. A doutora Teresa Paiva é docente e investigadora do Instituto Politécnico da Guarda, é responsável pelo projeto Interior Mais, um projeto que surgiu no âmbito do PRR e que é liderado pelo Instituto Politécnico da Guarda, do qual o IPCB é com muito orgulho também um dos parceiros, incluído num consórcio formado por um total de 14 entidades que fizeram questão de se aliar a este interessante projeto. O projeto tem como um dos objetivos principais definir uma região modelo para a intervenção e revitalização rural dos territórios de montanha, das Beiras e Serra da Estrela, Beira Baixa e Alto Minho, penso que é assim, identificando novas áreas de negócio para mulheres e jovens qualificados, valorizando assim o seu contributo para a sustentabilidade da referida região. O modelo é muito mais abrangente do que isto, tem muitas outras áreas de intervenção e para nos explicar tudo isto muito melhor do que eu, dou então a palavra à doutora Teresa. Muito obrigada a todos pela vossa presença e por me terem convidado para estar aqui para apresentar o projeto. Se não se importam, eu vou um bocadinho mais para o pé do computador, que é para poder clicar e ir à minha velocidade. Pronto, então vamos ver? Sim. Então estamos aqui hoje a celebrar o Dia Internacional da Mulher e eu gostava de vos poder contar uma breve história, que é a história do nosso projeto. E, portanto, explicar como é que 3 territórios, 5 produtos e uma parceria gigante se reuniram em prol de um mesmo objetivo, que tem a sua tangibilidade numa plataforma para podermos contribuir para o aumento da competitividade das regiões onde nós vivemos. E depois também salientar a importância do papel das mulheres no nosso projeto. Portanto, isto foram então 3 territórios, como já foi aqui explicado, que se uniram neste projeto para promoverem a inovação tecnológica para o setor agrícola, com base nos recursos endógenos das nossas regiões e assim melhorarmos não só a competitividade dos territórios, como o desenvolvimento dos seus agentes económicos e sociais. Fazemos todos parte de territórios de baixa densidade, que têm características muito particulares, e a única forma de contrariar este ciclo vicioso dos territórios de baixa densidade é se todos nos unirmos e todos colaborarmos em prol do mesmo objetivo. Nesse sentido, nós constituímos uma parceria gigante com muitas instituições, não só instituições de ensino superior, como o IPG, o IPCB e o Politécnico de Viana do Castelo, mas também parceiros fundamentais neste desenvolvimento, como o INIAV, a Associação de Agricultores de Produção Integrada, a APIM, o CATA, que todos conhecem,
este centro tecnológico, a Incubo, que é uma associação que tem uma incubadora de empresas agrícolas, e uma série de empresas como a Serfundão, a Quinta da Biaia, o Val Cereal, a Olive & Company, a Soprobeira, e uma associação de empresas, porque não podíamos agregar no setor do mel tantas mini-empresas como existem, então tivemos o prazer de ter connosco a Meltagos. Para nos acompanhar também em termos tecnológicos, associámos a Termovigo, que é uma empresa que tem uma tecnologia avançada de apoio à produção agrícola, e temos também uma empresa em nome individual típica deste setor agrícola, que é a empresa da Gabriela Alves, de enchidos no Alto Minho. Portanto, nós quisemos então eleger alguns produtos, não podemos infelizmente trabalhar todos os recursos endógenos de cada região, porque são muitos, tentamos identificar alguns produtos que pudessem ser idênticos em todas as 3 regiões, ou com características muito semelhantes, como a produção de azeite, a produção de fruta, a produção de mel, a produção de produtos de fumeiro e a produção de vinho. E, portanto, é desta forma que nós queríamos contribuir através da criação de um modelo, de uma região modelo de intervenção. Esta região modelo será mesmo para, interpretando as características das zonas rurais de montanha, típicas dos territórios de baixa densidade, conseguir promover e estabelecer uma rede de inovação entre os seus diferentes agentes económicos para o desenvolvimento destes territórios. Como é que o vamos fazer? Através da plataforma Interior Mais, que é uma plataforma que está a ser construída ainda, mas que irá em breve já ter um mapeamento tecnológico, portanto a identificação das principais inovações e tecnologias que são importantes para o setor agrícola, nomeadamente da produção destes produtos, e também associar que essas tecnologias, identificar os sítios onde elas estão disponíveis e em que os empresários podem recorrer para os assessorar na implementação das tecnologias. Para isso, também vamos desenvolver um toolkit de transferência de conhecimento, em que vamos trabalhar com proximidade com estas empresas agrícolas para definirmos e refletirmos e ajudarmos a refletir na implementação da inovação. Muitas vezes as pessoas têm receio em adquirir novas tecnologias porque não conseguem ou porque não sabem refletir sobre o processo de implementação, e nós vamos construir um toolkit e vamos fazer ações de trabalho com essas empresas para, em conjunto, percebermos em que é que temos que nos focar para implementar estas tecnologias na produção. Vamos também ter um local de encontro de empresas que se vão registar no nosso marketplace, não para vender e comprar através da nossa plataforma, mas para estabelecerem contactos e ser um meio de encontro de soluções que por vezes não sabem ou não conseguem identificar com facilidade. Portanto, o que nós propomos aqui é que, com maior facilidade, os empresários encontrem parceiros, fornecedores, clientes que os possam permitir a desenvolver o seu negócio. Vamos também ter uma base de dados de apoios, e isto já existe, à criação de novos negócios, ao investimento que é sempre necessário fazer, consultadoria acreditada com uma série de entidades acreditadas que prestam esse serviço, de apoios à incubação e de apoios em termos de investigação e desenvolvimento,
desenvolvimento, que vai ao encontro do mapeamento tecnológico que já referimos. E porquê é que para nós as mulheres são muito importantes? São porque a participação ativa das mulheres no nosso setor traz muitos benefícios em termos de produtividade, em termos de inovação, são as principais integradoras de inovação no setor agrícola, ainda que a maioria das empresas seja gerida por homens, nota-se que quando são geridas por mulheres, a vontade em inovar, em melhorar e em ser mais produtivo, ou melhor, o não ter medo de inovar, se calhar é mais reduzido no género feminino. Portanto, este aumento da produtividade agrícola que é proporcionado proporciona uma gestão eficiente, porque as mulheres agricultoras têm demonstrado habilidades excepcionais para a gestão dos seus negócios, estão na vanguarda da implementação das novas tecnologias e esta visão abrangente tão típica do género feminino também faz com que aumente a diversificação de produtos, a produtividade e a resiliência. Portanto, estes impactos e este papel das mulheres no setor agrícola é muito importante porque conduz à diversificação económica, às práticas sustentáveis e à revitalização do mundo rural. Claro que as mulheres não são só o nosso alvo, os homens também e todos os outros que se identificarem com outro género qualquer, mas também vamos dar particular atenção às mulheres e aos jovens agricultores, mas que será para outra sessão que não dois. Acho o projeto interessantíssimo, acho que tem aqui perspectivas de intervenção que são fundamentais. Na minha opinião, falou da revitalização do mundo rural e, enquanto cidadão, é uma preocupação que tenho, porque vejo o mundo rural a ficar desertificado, abandonado, e vejo todos os problemas que essa desertificação e falta de investimento trazem a seguir, nomeadamente como temos visto na questão dos incêndios, e que muito tem a ver com o abandono no mundo rural. E que muito prezo, e portanto é-me cara esta intervenção no sentido de procurar revitalizar as atividades agrícolas associadas a estes pequenos produtores. A perspectiva colaborativa acho fundamental num território tão pequeno como é o nosso, e esta questão de colocar o saber académico ao serviço dos pequenos produtores acho fantástico, porque por vezes, da experiência que tenho, noto que as pessoas não têm conhecimentos ou não têm o suporte e por vezes não dão passos porque não se sentem apoiados. E acho que o vosso projeto dá esse apoio e um pouquinho mais de segurança para a implementação e para os investimentos que haja a fazer. Portanto, passo agora a palavra à engenheira Adelina Martins. A engenheira Adelina Martins é engenheira agrónoma, conhecemos-la também como ex-diretora da DRAPC, onde fez um excelente trabalho, é atualmente uma das responsáveis da Unidade de Desenvolvimento Rural e Agroalimentar, da CCDR. Tem um currículo extensíssimo e muita experiência nesta área, portanto, falar aqui apenas de alguns estudos que desenvolveu na área da evolução da política agrícola comum, no futuro da agricultura portuguesa, tem uma vasta experiência e um papel fundamental no desenvolvimento e qualificação, formação em meio rural, na dinamização de agrupamentos e organizações de produtores, tem trabalho técnico na área de modo de produção biológico e agroambiental, novos trabalhos para surgir, para serem publicados em breve, portanto mantém esse dinamismo e portanto dou-lhe a palavra porque terá com certeza informações muito importantes para nos transmitir. Eu ia dizer isto noutras circunstâncias mais tarde, mas também tenho que o dizer agora. Há muitos apoios que decorrem de programas e iniciativas comunitárias e que, lamentavelmente, Portugal aproveita muito pouco e, nomeadamente, o interior não aproveita mesmo quase nada. É uma pena, mas é assim mesmo. Depois, enfim,
cumprimentar aqui a privada, que é fundamental. No fundo, aqui a arquiteta Filipe Almeida é uma pessoa também com muita experiência e que eu acho muito importante que ela esteja aqui para partilhar a sua experiência e aquilo que é. E, por fim, cumprimentar aqui a senhora professora... A senhora professora Fernanda Delgado, que é minha colega de curso, somos amigas há muitos anos, conhecemos-nos muito bem e foi por isso que eu aceitei o desafio de estar aqui, porque, pronto, é um bocadinho isso. E cumprimentar também a nossa moderadora, que eu não conhecia, eu tive o prazer de conhecer ainda há pouco, mas que já percebi que promete, porque vai fazer aqui umas perguntas muito desafiativas e vai andar com as coisas. Pronto. A minha apresentação, agora passando aqui um bocadinho à minha apresentação, aquilo que foi o tema que me foi proposto foi um tema que tinha logo a primeira palavra em que eu me foquei, foi caracterização da mulher na agricultura. Como é que se caracteriza a mulher na agricultura? Eu só conheço uma forma. Nós utilizamos as fórmulas estatísticas para, preto no branco, dizer aquilo que existe, o que é, porque a gente às vezes tem uma convicção e uma opinião e que é importante porque decorre daquilo que são as nossas experiências, mas aquilo que é importante também é que existem elementos estatísticos que apontam num ou noutro sentido e são feitos de forma a que é nessa base que as coisas funcionam, é nessas coisas que é importante. Portanto, eu vou fazer um bocadinho essa caracterização, vou ser um bocadinho chata o mínimo possível, porque já percebi que estamos a falar para pessoas que estão muito dentro desse tipo de coisas, portanto vou fazer muito isto em passant, mas de qualquer forma vou falar. O primeiro desafio, isso não se importa de pôr, a primeira coisa... para trás. A primeira coisa que eu tive a ver foi em relação à mulher rural, porque para mim sempre houve as agricultoras, a mulher agricultora, tudo era a mulher agricultora, agora está muito na moda ser o jovem empresário agrícola rural, é a mulher rural, enfim. E eu fui ver aquilo que era a interpretação que diversos autores davam àquilo que é a mulher rural, não apenas, enfim... Tentei abranger vários setores de atividade, tentei ver coisas que estivessem publicadas, consultei meu amigo Google e ele lá me devolveu uma série de coisas de que eu selecionei algumas das que estão aqui. Eu acho, olha, esta primeira que diz que as mulheres rurais são campeãs rurais e forças matrizes nas suas localidades é extraordinária porque é utilizada em dezenas de coisas para falar da mulher rural e eu não posso estar mais de acordo que realmente elas são campeãs rurais. Agora, o que é que isto quer dizer? Depois da gente ler esta frase toda, pode querer dizer tudo e pode não querer dizer nada. Isto é, o que é que eu quero dizer com isto? É que muitas vezes fala-se muito, mas objetivamente atua-se muito pouco. Em relação às mulheres rurais, elas desempenham, passando aqui para a segunda, um papel central na adoção das práticas tradicionais e modernas para responder à variabilidade, aqui sim, climática e de choques como secas, ondas de calor e chuvas extremas. Aqui já estamos a dar um passo mais em frente para aquilo que era o papel anteriormente da mulher só agricultora. Depois tem outro que fala no repositório de conhecimento e capacidades que podem ajudar as comunidades e as sociedades a adaptarem-se também no contexto das alterações climáticas, enfim, e vamos por aí fora até que chegamos cá ao fim, que eu acho que é aquela que, no fundo, embora seja assim muito densa, é aquela que diz muito daquilo que são as nossas mulheres rurais, que são aquelas que enfrentam desafios cada vez mais difíceis de suportar, porque cada vez lhes é exigido mais, antes era-lhes exigido que fossem mães e que tratassem da sua hortinha e pouco mais, agora cada vez lhes é exigido mais, até lhes exigimos para serem muito inovadoras e tudo mais, mas elas existem, produzem, vivem, criam, preservam, resistem, no fundo cuidam e tratam de si, da família, do alimento, das sementes, da terra, porque são grandes protetoras da nossa terra e a terra é importante, da água, dos solos, em variadíssimos contextos sociais, económicos, políticos e ambientais. Bom, isto depois prende-se com uma coisa que eu vou dizer no fim, mas entretanto vamos lá aqui agora passar um bocadinho para aquilo que é a caracterização em termos do que é o nosso país e como é que é. Nos últimos 30 anos, como é que isto evoluiu? E nos últimos 30 anos, aquilo que eu trouxe aqui, porque eu sou uma pessoa que falo muito e trouxe aqui uma cápsula para não falar demais em relação a cada um deles.
Em relação aqui à demografia, aquilo que nós vemos é que do total da população residente, e é muito fácil verificar, do total da população residente, realmente as mulheres representam mais do que os homens. Estamos a falar de 2019, neste caso, as mulheres, 2021, peço desculpa que é do census, e destas, aquelas que residem em freguesias, que é aquilo que está lá escrito, no fundo, 16%, isto é muito importante porque a idade também leva a diferentes capacidades de ser inovador, ser empreendedor e tudo mais. 16% têm menos de 20 anos, 62% têm entre 20 e 70 e mais de 22%, ou cerca de 22%, têm mais de 70 anos. Eu penso que isto, quando olhamos lá para cima, para a parte superior, vemos que realmente o lado direito, que é o lado das mulheres, realmente as mulheres estão bastante mais velhas do que os homens. Ok, quando falamos, muito bem, da evolução da população agrícola em termos das explorações agrícolas familiares, o que é que nós encontramos também? Encontramos uma acentuada redução da população agrícola. Como sabem, inclusivamente, muita dela teve a ver com a agregação de explorações, não é verdade? E, portanto, isto é uma coisa que está a acontecer e é normal, mas na parte do sexo feminino a proporção foi-se mantendo constante relativamente a tudo aquilo que é a redução que tem acontecido. Quando olhamos para o número de homens e o número de mulheres, vemos que as coisas são mais ou menos equivalentes. Já estou a passar uma a mais, peço desculpa. Isto se calhar, se eu pousar, ouve-se na mesma. Não sei se isso estará a funcionar. Bom, então, quando falamos aqui na tipologia de formação agrícola, aqui começam as coisas a ser um bocadinho mais complexas. Realmente eu tinha saltado um. Este é importante, peço desculpa, este aqui, porque este aqui mostra-nos aquilo que é, no fundo, a fotografia das nossas agricultoras. Nós vemos a população agrícola familiar e a evolução que tem tido. E o que é que podemos retirar de tudo isto? No nível de instrução, no fundo, há um acréscimo muito considerável naquilo que são as mulheres com formação superior, que é lá o do fundo, mas ainda temos muita gente que está nesta parte do lado esquerdo, isto é, a variação foi grande, mas ainda há muita gente que está na parte esquerda, isto é, portanto, em termos de nenhum ensino ou ensino básico, e eu não pus aqui, nem se justificava, mas constata-se que, por exemplo, no ensino básico, há muita gente que sai do ensino básico, lamentavelmente, sem saber ler nem escrever. Muita gente. É isso que depois é avaliado e as estatísticas evidenciam e demonstram. Isto também é a nossa mulher rural. Bom, quando falamos na variação da tipologia agrícola, também é uma coisa engraçada, porque houve, de algum modo, um acréscimo daquilo que são as pessoas com ensino superior. Estamos a falar de ensino primário ou superior, houve um acréscimo aqui, mas houve um grande acréscimo nas pessoas que têm formação agrícola. O que é que quer dizer isto? Só para dizer o que é exclusivamente prática. Exclusivamente prática, em termos estatísticos, é considerada a experiência que a gente obtém por estar na exploração agrícola e saber fazer as coisas. É isso que é chamado exclusivamente prática. Aqui, nos cursos de formação agrícola, o que é que temos nos cursos de formação agrícola? Temos toda aquela formação que hoje em dia, para muitos casos, nomeadamente nas explorações agropecuárias, é obrigatória. Portanto, há muita gente que fez formação, por isso é que temos aqui uma variação de 223%, isto é, houve muita gente que teve que fazer formação, por exemplo, na aplicação de produtos fitofarmacêuticos, toda a gente sabe o que é que eu estou a falar, mas muita gente foi obrigada a fazê-la porque senão não podia exercer a sua atividade. Agora, quando olhamos para cursos secundários ou superiores, já a coisa se começa a complicar ainda um bocadinho mais, porque realmente ainda as nossas mulheres na agricultura estão bastante mal e não, pronto, as coisas não estão a ser tão bem como seria desejável. Vamos então ver agora aqui na tipologia da formação. O tipo de formação agrícola predominante é exclusivamente prática, como eu estava ainda há bocadinho a dizer, só para ver se não me esqueci de nada que eu considero importante, e penso que podemos passar, já disse tudo o resto que eu achava importante, podemos passar ao seguinte.
Não, exatamente, no seguinte. Quando falamos aqui nos produtores agrícolas, e os produtores agrícolas também é importante a gente ver a evolução que houve nos últimos 30 anos. Realmente houve uma redução muito, muito, muito significativa. Em 1989, cerca de 15% eram do sexo feminino e em 2019 já são 33%. O que é que isto tem de significativo? Quer dizer, houve muita redução agrícola, mas houve muitas mulheres que se mantiveram na agricultura. Pronto, o que é importante, por um lado, mas por outro lado também demonstra que, de algum modo, o sexo masculino conseguiu encontrar outras alternativas de emprego e abandonou, em muitos casos, o território rural e elas ficaram por cá a trabalhar. Bom, agora, em relação àquilo que é a variação ocorrida na natureza jurídica dos produtores singulares, é assim. Não sei se também tem essa noção, mas o que é um produtor singular autónomo? Um produtor singular autónomo é aquele que utiliza fundamentalmente a mão de obra familiar. E aquele que é um produtor singular empresário é aquele que já utiliza fundamentalmente a mão de obra assalariada. Porquê é que isto é importante? É importante porque, à partida, dá uma dimensão diferente da exploração, normalmente, e para além disso, porque temos as pequenas explorações de mão de obra familiar, pequenas explorações, hoje em dia já tem muitas formas de se falar sobre isso e eu não vou aqui entrar nessa polémica, mas aquilo que eu acho que é importante nós dizermos é que efetivamente houve aqui também uma grande variação, isto é, no que diz respeito aos produtores em relação a tudo isto, os produtores agrícolas são predominantemente autónomos. Como vemos, aquele número é muito maior do que o dos empresários. Isto é, há muito mais agricultores, não é? E para além disso, em 1985, cerca de 15% dos produtores singulares eram mulheres e em 2019 elas já representam 33%. Eu acho que saltei uma página ou virei uma página para não me perder. Portanto, isto, enfim. Agora vamos ver aqui um bocadinho a distribuição dos produtores singulares. Já estava um bocadinho mais para a frente. Aquilo que são os homens, no fundo, e as mulheres. Quando nós olhamos aqui para a estrutura etária, voltamos a verificar que nos homens e nas mulheres existe uma variação muito significativa, porque hoje em dia, em termos empresariais, nós vemos que aqui a partir dos 55 anos para a frente, são à volta de 76% no total. Mas em relação aos homens e em relação às mulheres, isto é muito mais significativo. Isto é, em 89, isto era mais ou menos igual, quando olhamos para cima em 89 era tudo mais ou menos igual, quer nos homens, quer nas mulheres a distribuição etária era mais ou menos igual, e agora o que temos na agricultura são pessoas com uma idade bastante avançada, isto é, são pessoas que fundamentalmente estão aqui porque se nós formos somando, vemos qual é que é a diferença que aqui está, em relação quer às mulheres, quer aos homens. Eu estava-me a referir inicialmente àquilo que era o que ali está. Pronto. Quando vemos aqui o número de dirigentes de explorações agrícolas, o que é um dirigente de uma exploração agrícola? É aquele que vive, no fundo, ativamente na exploração e que toma as decisões, que são as decisões que não têm a ver diretamente com aspectos económicos, mas que têm a ver com decisões dentro da própria exploração agrícola, isto é, de plantar, de semear, de colher, de tudo isso. Esses são os dirigentes das explorações agrícolas. E quando nós olhamos aqui também para os dirigentes das explorações agrícolas, e peço desculpa, tenho que olhar para aqui, estou quase a passar, já passei uma página, o problema foi que passei uma página, perdi-me um bocadinho. Quando passamos aqui para os dirigentes das explorações agrícolas e olhamos para aquilo que aconteceu entre 2089 e 2019, o que é que nós podemos constatar? Que relativamente aos homens e às mulheres houve uma diminuição muito significativa. As mulheres, mais ou menos, mantiveram aqui em termos de número, aumentando consequentemente a sua percentagem, porque se diminuiu muito significativamente aquilo que existia, automaticamente isto teve que acontecer.
Vejamos agora aquilo que é o ganho médio. O que é que tem a ver com o ganho médio? O ganho médio mensal é o dinheiro, no fundo, dinheiro bruto que se ganha mensalmente. Quando falamos no dinheiro bruto que se ganha, desculpa, deixem-me só aqui organizarmos. O ganho médio mensal já não é de 89, é de 2015, e eu confesso que fui buscar isto a uma revista que tive a ver, mas é um artigo muito credível e, portanto, tive a ver o que lá estava. E, efetivamente, é assim, em termos de jovens agricultores, é lógico que estamos todos a ver que as mulheres têm uma representatividade sempre muito inferior aos homens, lamentavelmente. Durante todo este tempo já se instalaram, enfim, desde 2015 a 2022, e lamento não ter dados mais atuais, mas isto são os dados oficiais, tivemos 4.028 projetos de jovens agricultores distribuídos desta forma. Portanto, acabou por ser, as mulheres estão sempre aqui muito abaixo dos homens, precisam mesmo de ser incentivadas para poder avançar na agricultura. Em relação à natureza setorial, que é o seguinte, que eu também acho que é um slide engraçado, porque no fundo mostra aquilo que as mulheres mais gostam de fazer e aquilo que os homens mais gostam de fazer, porque mostra setorialmente quais foram aqueles os projetos de investimento na exploração agrícola. Agora já não estamos a falar em jovens agricultores, estamos a falar à volta de 11 mil projetos, em todas as medidas que têm a ver com exploração agrícola. Mas nestes 11 mil projetos, 3.192, que é como quem diz, só 29%, é que foram de mulheres. E em todos os setores, o número de projetos, como é visível, aprovado a mulheres foi inferior ao dos homens, também porque elas que provavelmente apresentaram muito menos. Apenas em 4 setores as mulheres representam mais de 30% do total dos projetos aprovados, que são estes 3 aqui. De resto, fica sempre abaixo dos 30%, portanto, é muito marginal, investem menos de 1/3 do que os homens neste aspecto. E em termos de valor médio, é engraçado porque as mulheres até apresentaram projetos com valor médio superior àquele que foi o dos homens, as mulheres com 172 mil euros e os homens com 135 mil euros. Quando olhamos qualitativamente para aquilo que são os projetos mais procurados pelas mulheres, também constatamos que são estas primeiras quatro aqui de baixo, que é como quem diz, já mudámos. Não. Já mudámos. Está certo. Pronto, que no fundo são as culturas dos pequenos frutos e bagas, a viticultura, a bovinicultura e a cultura de frutos de casca rija e frutos secos. Bom, em relação ao PEPAC, eu não vou, que é o que vem a seguir. Realmente o PEPAC tinha lá também aqui que é o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, que já toda a gente anda a ouvir falar há bastante tempo, mas que ainda não se iniciou e já vai na terceira, enfim, já vai na terceira reformulação, portanto eu não vou falar de PEPAC, porque não vale a pena ir aqui falar de uma coisa que nem sabemos porque está neste momento a ser novamente avaliado pela comunidade. E resta-me, enfim, ter aqui as notas finais daquilo que eu acho. Isto é uma opinião, aliás, os números são os números, mas as opiniões e muito daquilo que vai sendo dito são opiniões pessoais. As mulheres continuam a desempenhar um papel muito importante na agricultura e no mundo rural, embora muitas vezes não reconhecido, tendo aumentado consideravelmente a percentagem de produtoras singulares e de dirigentes agrícolas femininas. Isso é visível. Embora venham a ser implementadas medidas para promover a igualdade salarial, isto é, tem havido algum esforço de promover, em Portugal pelo menos, tem havido muito esforço nesse aspecto, o trabalho feminino continua ainda a ser menos valorizado e que a discrepância no setor agrícola é inferior à discrepância na economia em geral. As mulheres continuam a enfrentar desafios no acesso aos recursos como a terra, como ao crédito, como a sua integração plena no setor agrícola
enfrenta barreiras relacionadas com a modernização social, e isso é muito complexo, e o acesso à formação especializada. Na verdade, socialmente, ser agricultor continua a ser um bocadinho estigma, por muito que a gente não queira e não goste e nunca o diga, só assim dentro de porta fechada e para outras pessoas, mas a verdade é que continua a ser um estigma. E a evolução das mulheres na agricultura em Portugal mostra um panorama de transformações importantes. Eu acho que há projetos muito interessantes, e vamos aqui ouvir falar de um daqui a pouco, ainda que os desafios persistam. Quando há vontade e empenho, em nossa opinião, tudo é possível. Pronto. E resta-me, no fundo, agradecer a vossa disponibilidade e terem estado aqui. Embora, se me permitem, eu ainda tinha feito aqui uma frasezinha final, porque como estamos numa escola superior agrária, quer para a aplicação enquanto produtoras, e é bom que a gente o diga, quer para a utilização em termos profissionais, como assalariadas, como técnicas, ou na carreira académica, como professoras, como investigadoras, como dirigentes de organizações, em termos de empresas nacionais, enfim, eu tenho visto mulheres que não se via em muitas coisas. E mesmo na administração pública. E isso é um passo muito importante, porque assim é possível contribuir também para a definição da aplicação de políticas públicas nestas matérias, que se calhar são sentidas com outra sensibilidade quando é uma mulher a apresentá-las e a defendê-las, do que muitas vezes nem sequer aparecem. E muito obrigada pela vossa atenção. Estou disponível para aquilo que quiserem perguntar e espero não ter sido muito chata com estes números todos também. Bem-haja, muito obrigada. Pronto, as conclusões foram apresentadas. Não, da minha parte, ressaltou aqui apenas o facto do setor ser muito pouco atrativo ainda para mulheres com formação superior ou mais qualificadas. Hoje temos aqui um exemplo de que mostra que nem sempre é assim, mas infelizmente ainda é muito assim. Pronto, ainda há esse estigma e parece que são atividades inferiores ou com menos validade, e não é bem assim. A seguir teríamos a apresentação da doutora Cristina Amar da Costa aqui presencial. Ela não pode estar, mas enviou-nos então uma apresentação em vídeo, onde faz a descrição do projeto Mais, Mulheres Agricultoras em Territórios do Interior, e do PEIS, Paisagens Agrícolas e Alimentares com Gerações de Mulheres Inovadoras. O projeto era um projeto de intervenção-ação baseado na teoria da mudança, o que permitia um processo de co-construção entre as beneficiárias, facilitado pela equipa do projeto. Assim, começámos por ouvir as agricultoras das duas regiões e tentar perceber o que já tinha sido feito nesta área, compreender as dificuldades e os obstáculos dos projetos individuais e coletivos destas mulheres. Num trabalho de grande proximidade, conhecemos as suas trajetórias de vida, a sua jornada de trabalho, as práticas agrícolas, os sonhos, as dificuldades, as memórias, as lutas diárias e as famílias. E de uma forma transversal foi perceptível que em todos estes domínios sobressaíam desigualdades de género. Mais ou menos subtis, estas mulheres enfrentam diariamente desigualdades e dificuldades relacionadas com o isolamento, a falta de políticas públicas, a dificuldade em ocupar espaços de fala e de tomar decisões, a dificuldade de aceder aos mercados, a dupla e longa jornada de trabalho, a desigualdade na divisão das tarefas domésticas, a discriminação de género em geral. Apesar disso, era notório o valor e o trabalho árduo que estas mulheres realizam em diferentes locais, no campo, na casa ou na comunidade. A partir desta informação, podemos construir coletivamente a nossa teoria da mudança, partindo do pressuposto que deveríamos partir da vontade expressada por estas mulheres e encontrar os caminhos que permitissem concretizar os seus sonhos e os seus desejos, sempre de modo a promover a sua visibilidade e a igualdade de género. Este projeto foi sempre reorganizado e moldado ao longo do tempo, através das circunstâncias que mudavam diariamente, já que trabalhar com comunidades é isso mesmo, um caminho de avanços e recuos que no final compensa muito. O projeto organizou-se em 3 eixos: o técnico, pessoal e social e coletivo. Em todos, usámos uma grande multiplicidade de metodologias participativas que nos permitiram alcançar os fins a que coletivamente nos propusemos. Usámos, por exemplo, o mapa da sociodiversidade e a caderneta agroecológica,
que são instrumentos político-pedagógicos que têm como propósito quantificar e dar visibilidade ao trabalho das agricultoras e assim contribuir para a sua autonomia e empoderamento. Este registro permitiu, para além das bases da economia de mercado, quantificar a parte da economia que não é diretamente visível, mas que também tem valor. Assim, quantificámos o trabalho não remunerado associado ao cuidado da família, do trabalho doméstico e do trabalho agrícola não remunerado, e pudemos transformar esse trabalho em valor que permitiu a que as mulheres se reconhecessem melhor a si e ao seu valor. Para além disso, também foi possível conhecer melhor as mulheres agricultoras e que elas conhecessem melhor umas às outras. Nesta fase organizámos também diversas rodas de conversa para promover o debate sobre os problemas e encontrar alternativas para a sua resolução, onde contámos por vezes também com o poder local. Destas conversas resultou, por exemplo, a certificação do bracejo no Sabugal, ou o início do processo de certificação do bracejo no Sabugal. Recolhemos práticas e saberes tradicionais, como o ciclo da lã e do linho, o bracejo, os enchidos e os doces, de modo a contribuir para a sua conservação, mas principalmente para conferir visibilidade às detentoras e praticantes dessas expressões culturais. Daqui resultaram exposições, participações em eventos públicos, vídeos, sempre protagonizados por estas mulheres, ou seja, foram as mulheres agricultoras as oradoras principais, as formadoras, as professoras. Recorremos ainda ao Photovoice, um processo que, a partir da fotografia registada pelas próprias mulheres, permitiu desvendar problemas que existem e que precisam de resposta num futuro próximo, como é o exemplo da vontade da construção de um museu do linho na aldeia de Rompecilha ou a vontade da adoção de um modelo de habitação comunitário sénior na aldeia de Covelinhas. No plano coletivo, foram realizadas sessões de construção comunitária que visaram despertar o interesse pela cooperação, pelo sentido coletivo e pela organização comunitária, a partir das vivências e problemáticas identificadas e reconhecidas com saudades pelas participantes nas sessões. Foram promovidos ainda reuniões com outros coletivos, como a Associação das Mulheres Agricultoras de Linho de Castelões ou a Geradora Cooperativa Integral. As ideias das atividades de capacitação técnica foram surgindo durante o projeto e por vontade das agricultoras. Por exemplo, práticas agroecológicas na proteção das culturas e na fertilização, das quais surgiu um manual de boas práticas agroecológicas e também um manual de sementes locais. Mas ainda workshops de costura, de informática, de literacia digital, de comercialização e de formulação de preços. Como estes processos são longos e não dependem apenas das beneficiárias, e não são elas as únicas promotoras da sua sustentabilidade, promovemos sessões sobre igualdade de género na agricultura, em particular destinadas a técnicos locais, e publicámos um guia de intervenção à igualdade de género na agricultura, que fica como semente para que outras iniciativas e outros trabalhos possam decorrer em outras comunidades. Enquanto estas atividades de intervenção decorriam, mantivemos um estreito contacto com o parceiro norueguês, a Ruralis, o Instituto de Sociologia norueguês, e aprendemos com as diferenças que encontramos. Diferenças essas que são sobretudo visíveis ao nível da capacitação e formação das agricultoras, do acesso e responsabilidade na gestão da terra, das políticas públicas e apoios à agricultura, mas também de formas reinventadas de agricultura e desenvolvimento rural e, em particular, numa grande experiência na promoção da igualdade de género. Terminámos este caminho festejando o seu final, no dia 25 de abril em Lisboa, nas manifestações dos 50 anos da liberdade, com estas mulheres agricultoras que nos acompanharam em todo o caminho. A todas um muito obrigada, foi um privilégio. E como em cada caminho se geram novas oportunidades, propusemos a iniciar um novo projeto, novamente com mulheres, mas também agora com jovens, de modo a promover a sua visibilidade, a dar força ao seu caráter inovador e a contribuir para fortalecer os territórios do interior. Assim, com base na ideia de que nestes territórios se mantêm paisagens agrícolas e alimentares de grande valor, assentes em comunidades agrícolas que lhe dão vida e as perpetuam, estamos a identificar e a sistematizar fatores de promoção de inovação e conservação do conhecimento junto de mulheres e jovens agricultores, inicialmente a partir de 3 territórios que têm já ou estão em processo de candidatura a sistemas de importância do património agrícola mundial. São eles Barroso, Serra da Estrela e Serpa. E, a partir de agora, também em territórios cujas paisagens estiveram em risco face aos incêndios, nomeadamente Nelas, Castro Daire, Mangual, Severo do Voga e São Pedro do Sul.
Temos como objetivo, com mulheres e jovens, construir uma matriz de fatores promotores de inovação e conservação do conhecimento, de forma a dar o seu contributo para a autonomia económica de mulheres e jovens agricultoras e da comunidade local e posteriormente criar dinâmicas de capacitação e promoção individual, coletiva e institucional destes processos de inovação, ecologia e capital social. Neste contexto, há ainda muito a fazer pelas mulheres rurais. A desigualdade de género existe e atinge as mulheres do nosso país. E as mulheres que estão ligadas à agricultura e ao mundo rural sofrem ainda maior invisibilidade, isolamento, machismo, violência e falta de reconhecimento pessoal e profissional. O desenvolvimento de um país não pode prescindir da participação das mulheres e dos jovens, mas muitas vezes só pensamos nas mulheres e jovens cujos territórios são mais valorizados, como as cidades, e deixamos de lado quem vive o interior do país. Porque este caminho se faz em comunidade, queremos agradecer a quem aceitou participar neste Desafio Mais e agora no Pages, para eles e a todos vós que aqui estão connosco neste momento a celebrar o Dia da Mulher Rural, um grande bem-aja. Quero agradecer aqui publicamente à professora Cristina Amar da Costa também por nos ter trazido a informação destes projetos que já têm resultados e que estão a ser implementados em zonas rurais do nosso país e que depois no final vou-vos transmitir também mais alguma coisa sobre eles. Portanto, agora de seguida vamos ouvir então a doutora Filipa Almeida, é arquiteta paisagística, é responsável pela empresa API Jardins, Apicultura e Arquitetura Paisagística. Esta empresa é uma empresa dedicada à criação de abelhas, produção de mel, aliás um mel premiado com uma medalha de ouro em Londres, no Honey Awards, acho eu, onde se destacou entre 280 meios de vários países, não é, do mundo. Enquanto sócio da Meltagos, agradeço a ter sido apresentada para vir aqui. Foi um prazer ouvir a doutora Teresa Paiva e todo o conceito que está por trás do projeto. A doutora Adelina Martins, é um prazer estar consigo aqui ao seu lado. Uma pessoa que eu admiro muito o trabalho que tem feito. Aliás, eu estava na CCDR quando fui-me candidatar ao PRODER. Portanto, a API Jardins foi desenvolvida com o apoio de fundos comunitários, na altura o PRODER 2013, que a doutora Adelina Martins estava na CCDR. E agradecer à doutora Fernanda Delgado, que está sempre presente nestes projetos de enorme interesse. Eu trouxe-vos uma pequena apresentação. Eu espero que também para os alunos aqui presentes, porque seja um motivo, um incentivo para vocês. Eu sou arquiteta paisagista de formação. Trabalhei muitos anos no setor da construção e com a crise da construção eu decidi como é que eu tornaria o meu conhecimento útil, não é? Porque trabalhava com plantas, aliás trabalho com plantas, e então essa era a minha ferramenta de trabalho. Outra curiosidade que eu tinha era as abelhas, porque nós estamos numa zona com o maior número de apicultores do país e, portanto, ninguém na minha família tinha abelhas. E era uma curiosidade de infância que eu tinha. E, portanto, eu juntei, se eu vou ter que passar a minha vida a trabalhar, porque nós passamos 66 anos a trabalhar, então que seja numa coisa que a gente goste. Eu adorava plantas, era a minha ferramenta de trabalho e as abelhas alimentam-se de plantas. Portanto, eu tinha que estudar, aprofundar. Então eu decidi regressar ao interior, porque havia terrenos de família que eu podia aproveitar, que herderam, tinham essa sina de herder consecutivamente, e então era olhar para aquela paisagem de estival, não é? que são espécies pirófitas que desenvolvem-se com o fogo, e aquele conhecimento que eu tinha de recuperação da paisagem podia aplicar ali, não é? Eliminando a estiva, nós conseguimos regenerar o banco de sementes que existe ali e voltar a ter aquela paisagem que os apicultores mostravam, de Zé Talças, do Rosmaninho, e foi por aí. Mas eu agora vou-vos mostrar então as imagens. Já está aqui? Prontos. Então o meu princípio era
requalificar paisagens e salvaguardar as abelhas. Este foi o meu ponto de partida. Era isto, eu queria autonomia para trabalhar com plantas e com abelhas. Eu queria aprofundar ainda mais os conhecimentos de flora, de forma a contribuir para a diversidade. Porquê? Eu fazia espaços verdes e, portanto, eu precisava de ir para o meio da natureza, conhecer ainda mais as plantas autóctones e perceber em que é que eu podia valorizar depois, com esse conhecimento, o meu trabalho de arquiteta paisagista. Portanto, no fundo era como é que nós podemos enriquecer-nos a nós próprios e, assim, todas as inovações estão na natureza. Se fazes o favo do mel, é a figura geométrica mais perfeita da natureza porque consegue armazenar a maior quantidade em menor espaço. A espiral de crescimento dos caracóis e tudo mais. Portanto, todas as formas geométricas que existem no nosso dia-a-dia, nas formas mais vulgares, têm princípios da natureza. Portanto, nós, se queremos inovar, nós temos que ir para o meio da natureza, sentir os ritmos e os segredos da natureza. Portanto, qual é que era o meu objetivo? Queria também estudar a flora apícola com potencialidades melíferas, para aproveitar para os jardins, promover a apicultura enquanto atividade complementar da conservação da natureza numa área rural onde é um traço de identidade. E aqui, quando eu olho para o interior, o que é que eu vejo? Eu vejo um território com maior diversidade paisagística por quilómetro quadrado, porque nós temos montes, vales, temos condições microclimáticas sugêneres e, portanto, isso é uma potencialidade do interior. Temos um território com uma ecologia muito diversificada e com potencial produtivo sugêneres. É assim, eu acredito que as grandes produções são importantes, mas também existe mercado, há nicho de mercado, que apreciam estes produtos singulares e que têm valor acrescido lá fora. Portanto, eu queria criar um produto de excelência, qualidade e responsabilidade ambiental nos produtos e serviços que eu iria fazer, sendo um exemplo da viabilidade prática de recuperar a paisagem, os seus valores naturais e culturais, na obtenção de produtos diferenciados. Portanto, e ampliar a participação no mercado, porque assim, um apicultor que esteja por dentro de todos os processos produtivos, ele pode também partilhar esse conhecimento, dar consultoria e promover o património apícola. Portanto, uma das atividades da API Jardins são as 5 experiências turísticas que nós temos, em que recebemos por grupos, principalmente estrangeiros, curiosamente, que vêm ver como é que se produz a paisagem, perceber esta diversidade paisagística, a envolvente e como é que se consegue obter estes produtos. Eu fui pesquisar várias explorações apícolas para perceber como é que eles funcionavam, qual é que era a dinâmica e depois percebi que isto varia muito em função daquilo que eu disponho. Portanto, eu tenho que estudar o coberto vegetal utilizado pelas abelhas na zona onde eu estou, porque aquilo que se faz no norte pode não resultar aqui no centro e, portanto, isto é tudo muito local. Então, análise e diagnóstico da situação apícola e agrícola, o clima, o relevo, a flora, a vegetação e também o grau de transformação da paisagem. Depois, quais é que são as aptidões e potencialidades do território que eu tenho e avaliação dos condicionantes legais. Portanto, nós temos que conhecer muito bem os meios onde estamos inseridos, o que é obrigatório, o que não é obrigatório. E, em função disso, desenvolver um plano de exploração apícola. Eu vou colocar X colmeias aqui, X colmeias ali e vou acompanhar ao longo do tempo. Porque isto é mesmo isto. Nós, a primeira coisa e mais importante é que nunca vamos saber tudo. E, portanto, eu fiz daquilo o meu próprio laboratório. Então eu vou colocar X colmeias nestes sítios e avaliar ao longo do tempo, registar as dificuldades, falhas, simplificação de processos, o que é que eu posso melhorar, o que é que está errado, monitorizar e avaliar a produtividade nesses locais e tirar conclusões. E então cheguei à conclusão que tinha que redefinir o número de colmeias, algumas operações, optimizar recursos, até chegar a um ponto de equilíbrio entre o ótimo económico e o ótimo ecológico. Portanto, foi procurar locais em que eu não teria que alimentar as colmeias no inverno,
porque se eu estou a alimentar as colmeias no inverno, eu estou a artificializar o produto final e, portanto, eu tinha que garantir que a capacidade de suporte daquela zona para aquele número de colmeias. Não posso pôr muitas colmeias se não há à volta, eu não tenho recursos florísticos para elas se alimentarem. E depois valorizar com espécies de potencial apícola. Porque as abelhas são um bioindicador, não são um bioindicador da diversidade da paisagem, mas também elas reagem em função àquilo que acontece no exterior. Portanto, eu conhecendo as plantas, os períodos de floração, conhecimento e desenvolvimento das abelhas, sei que se eu ajudar a colmeia a crescer naquela altura, então terei um número máximo de abelhas para colher aquele néctar. Portanto, para além da produção de mel, também se vendem núcleos de abelhas para novos apicultores. Depois houve a tal eliminação da estiva para promover a regeneração do banco do rosmaninho, ou seja, voltar a ter aquelas pequenas flores que têm um elevado valor apícola, que a estiva não tem, também tem valor apícola, mas acaba por ser denominador, ao longo dos anos. Depois o processo de comercialização, porque isso é uma grande dificuldade, a questão do isolamento, como é que eu vou vender o produto e tudo mais. O meu percurso foi um percurso como toda a gente, vender em feiras, depois às feiras nacionais, à Feira Nacional de Agricultura, onde fomos à França mostrar os produtos, sobretudo aqueles produtos gourmet, portanto é um nicho de mercado muito interessante para pequenos produtores. Depois houve o reconhecimento pelo laboratório, reconhecido a nível europeu, a Apinovada, como o melhor mel do rosmaninho a nível ibérico, em 2018. Depois, isto continuação de participação em feiras internacionais, isto foi o programa Portugal Foods, também do CATA, com a Mel Tagus. Este foi outro prémio em Itália, em 2020. Ficamos entre a Grécia, não é? Portanto, fiquei entre os gregos. Ficamos entre os gregos. Depois, mais recentemente, foi o de Londres e depois o dos Estados Unidos da América. Portanto, a ideia foi levar o produto lá fora. Foi para quê? Para testar o mercado. E depois aproveitar plantas autóctones, que efetivamente são muito boas para as abelhas, utilizá-las nos projetos de espaços verdes. Este é o Jardim Sensorial da Ciência Viva da Floresta, a doutora Fernanda Delgado conhece. Foi um projeto muito interessante. Este é o projeto das floreiras do centro da cidade, que foi feito também com espécies melíferas. E depois é a tal questão, temos que partilhar conhecimento, temos que trabalhar em rede, não podemos trabalhar isolados. É questão e sempre que sentimos dificuldade, bater às portas certas. Portanto, para os estudantes que aqui estão, se eu puder deixar uma mensagem, para trabalhar no mundo rural, encontrem aquilo que vocês gostam de fazer. Porque, ou seja, trabalhar com plantas, ou com animais, ou plantar árvores, porque tem que ser algo que vocês gostem de fazer. Porque ser apicultor não é fácil e ter dedicação a tempo inteiro. E só quando nós gostamos verdadeiramente do que estamos a fazer é que temos capacidade para suportar isso. É que é motivador e é capaz de superar. Identificar uma necessidade de mercado, uma oportunidade de mercado. O que é que faz o sucesso de um produto? É a resposta a uma necessidade. E o que é que o interior pode oferecer? Pode oferecer um produto sustentável, um produto que é genuíno, porque é a tal questão do terroir. Só se consegue produzir naquelas condições edafoclimáticas específicas. Desenvolver um plano de negócios sólidos. Tem que se analisar o que é que existe no mercado, o que é que não existe, a concorrência, como é que se vai executar aquela ideia, ter um investimento responsável, saber se efetivamente vocês conseguem concretizar aquele objetivo financeiro,
Por exemplo, no meu caso, com o apoio para o ADR, eu dividi aquilo em 3 fases. Ou seja, primeiro eu executo isto, peço o primeiro pedido, depois com o dinheiro que vem do primeiro pedido faço a segunda fase, com a segunda fase peço o terceiro pedido. Portanto, foi um crescimento sustentável. E depois a questão do marketing, que é muito importante, é saber comprar, saber vender. Porque vocês podem ter um excelente produto, mas se não sabem vender é um grande problema. Portanto, há aquelas pessoas que fazem o marketing, só que até nisto, tudo o que vocês aprendem ao longo da vida vai-nos ser útil em algum momento. E o facto de ser arquiteta também ajudou, porque fui eu que fiz o rótulo, fui eu que desenhei as caixinhas, ajuda. Portanto, ponham tudo aquilo que sabem no que vocês estão a fazer. Capacitar. Para mim, o conhecimento é a maior vantagem competitiva que vocês podem ter. E por isso é importante estarem sempre a atualizar. Portanto, nunca sabemos tudo. Recorram a quem sabe, a quem pode ajudar. E é a maior vantagem competitiva que vocês podem ter. A questão do Covid, criar o site online. Portanto, temos capacidade de encontrar. Façam do vosso maior problema o vosso maior desafio. Mas nunca desistam. E já sabem, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Muito obrigada. Sim. Para o Natal, que já foi. Um presente de vida, de alegria e de esperança. Neste Natal, descubra o verdadeiro presente e partilhe esse presente. Faça desta quadra o momento mais doce da sua e da vida dos outros. Tenho pena que não estejam aqui mais alunos, muito sinceramente, porque acho que discursos como estes são motivadores para alunos que estão a estudar nesta área, não acham? Dão a ideia de que é possível, é possível fazer trabalho e realizar-se neste campo das atividades rurais e agrícolas. E agora aqui puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, a Filipa disse uma coisa importante, que o mais importante para a felicidade é mesmo vocês alinharem aquilo que estão a fazer com os vossos valores e acharem que aquilo que fazem todos os dias tem impacto, tem significado, faz sentido. E isso é a melhor forma de trabalhar, porque vai-vos dar uma motivação acrescida todos os dias para fazer o que estão a fazer, vão fazê-lo muito bem e vão fazê-lo com felicidade, o que é, acho que é o melhor de todos os mundos. Portanto, muitos parabéns, Filipa, acho o projeto interessantíssimo, acho que ainda vou comprar umas abelhas porque tenho lá uns medronheiros plantados e penso que será o sítio ideal para instalar umas colmeias. Eu não sei como é que a professora Fernanda quer fazer, se quer deixar agora o espaço para a colocação de perguntas ou se quer já apresentar o manifesto. E, efetivamente, um dos projetos que provavelmente vamos implementar é o estudo do mel de medronho, jogando estes dois mundos do mel com uma cultura importante que também queremos valorizar e, portanto, em princípio, se Deus quiser e se tudo correr bem, será esse estudo da qualidade até do mel com terroir da Beira e o mel com terroir, se calhar, ali do Algarve, porque é daí que vem o mel de medronho atualmente, o que está a ser comercializado, na tentativa de até termos um produto exclusivo e melhor aqui no nosso interior. Pronto. Isto tudo para dizer que somos uma equipa multifacetada e estes projetos às vezes queremos muito e não temos tempo para fazer tudo o que queremos. E, portanto, vamos ver se o tempo nos deixa chegar até ao fim. Bom, eu não queria deixar de terminar esta sessão, apesar de eu queremos aqui debater e perguntar coisas. Acredito que vocês tenham coisas também a perguntar aos oradores ou até a dar-nos o vosso know-how, mas
Hoje está a ser apresentado à Ministra da Juventude e Modernização, a doutora Margarida Balseiro Lopes, um manifesto de mulheres rurais, identidade, reconhecimento e direitos. Foi-me pedido que eu lesse esse manifesto e é isso que eu vou fazer para também perceberem o que é que está a ser, o que é a base do mesmo. E queria aqui também referir, porque realmente a mulher rural pode ser abordada de diferentes formas, já vimos aqui isso, e o manifesto que está aqui a ser apresentado é um manifesto de territórios rurais, mas a mulher rural, como também vimos aqui, não é só isso. E também vimos aqui a Filipa com um tipo de abordagem diferente, mas aquilo que está a ser ou que quer ser reconhecido é um manifesto de mulheres de territórios rurais de Trancoso, Vozela, São Pedro do Sul, Viseu e algumas zonas mais urbanas da região de Viseu e da Guarda. E, portanto, eu vou ler, eu espero não ser muito maçadora, mas eu acho que isto é importante aqui deixar e, portanto, vou passar algumas coisas para não estar a ler estas 3 páginas. Então, o manifesto diz assim: somos todas diferentes, mas temos em comum sermos todas mulheres, com forte ligação à terra. Partilharmos saberes transmitidos de geração em geração. Muitas destas coisas já foram aqui abordadas, mas eu é como que um resumo. Praticarmos uma agricultura de subsistência que não é reconhecida nem valorizada. Também já vimos aqui que não é só isso que queremos para as mulheres rurais. Pronto. Assumimos um papel fundamental ao nível da preservação dos ecossistemas, de uma alimentação saudável, da poupança familiar, da saúde mental e da preservação de técnicas ancestrais agrícolas e até mesmo de sobrevivência. Sentirmos que estas alterações climáticas prejudicam as nossas vidas, porque nos falta água. Os incêndios condicionam as nossas atividades, o ciclo das plantas altera-se, assim como as sementeiras e a recolha dos produtos. O surgimento de eventos climáticos extremos representa perigos para a humanidade e para as regiões mais isoladas, como é o caso das nossas aldeias. Precisamos de apoio à nossa atividade, tais como informação partilhada e de proximidade, formação profissional mais flexível e adaptada às realidades dos territórios, apoio à formação de corporativas democráticas e comunitárias que permitam partilhar recursos, saberes e redes de escoamento de produtos, mais recursos humanos, o que exige melhores condições de vida nas aldeias para que as jovens não as abandonem e sintam que após os seus estudos vale a pena voltar. O que podemos fazer? Podemos produzir uma alimentação saudável em que não se apliquem químicos de síntese, tornando mais acessível a alimentação não transgénica para os animais, preservando os ciclos naturais das plantas e animais em ambiente ao ar livre. Fazemos artesanato, nem sempre valorizado, porque existe falta de divulgação e de redes de comercialização, não existe sensibilização sobre a importância desta atividade de cariz único, falta pressão para que surjam maiores apoios do Estado às artesãs. Eu trouxe aqui uma série de cestos feitos por artesãs, são meus, mas eu achei que os devia pôr aqui na decoração. Queremos valorizar o nosso património histórico-cultural e natural, que inclui a diversidade das sementes e respectivos ecossistemas, a identidade cultural, canto polifónico feminino, memória coletiva, vestígios arqueológicos, etc. Queremos ser autónomas, mas nem sempre conseguimos, porque somos descredibilizadas socialmente e não existe o reconhecimento do nosso trabalho. Ainda pesam sobre nós ideias e práticas antigas como o divórcio continuar a ser penalizador das mulheres, os papéis sociais estigmatizantes para as mulheres, o trabalho dos homens ser mais bem remunerado do que o das mulheres perante a mesma atividade. Quando somos mais velhas, o que nos espera? Vivermos sozinhas, sem apoios, ou irmos para um lar onde nos armazenam até morrermos. Mas nós amamos as nossas aldeias. Então pretendemos um mundo rural esclarecido, onde as mulheres assumam poder nas suas comunidades, em que a atribuição de subsídios seja direcionada para uma prática minifundiária e por cada atividade associada, apoio técnico para a elaboração de projetos e respectivo acompanhamento. Um mundo rural com ligação funcional às cidades mais próximas e com acesso a serviços públicos como a saúde e a educação.
Tal implica transportes públicos com a qualidade e acessíveis, independentemente de soluções construídas por autarquias como o Ir e o Vir na região de Viseu. Respostas inovadoras e comunitárias de habitação colaborativa, onde os serviços de apoio possam vir às aldeias, integrados numa ação comunitária. Incluir o mundo rural nas estratégias da política local e nacional, pois temos receio que as nossas aldeias fiquem totalmente abandonadas. Sentimos discriminadas quando a sociedade não nos dá valor, quando os homens nos inferiorizam, quando recebemos menos do que os homens perante igual trabalho, quando não nos podemos deslocar facilmente, quando nos exigem todas as atividades domésticas e dos cuidados, cumulativamente com as atividades agrícolas, quando nos querem restringir a determinados espaços, papéis e comportamentos, como é o caso de nos quererem empurrar para casa, prometendo subsídios que não resolvem os nossos problemas e que restringem o nosso papel ao de boas donas de casa e cuidadoras de filhos e marido. A Recomendação Europeia dos Direitos das Mulheres Rurais, a Recomendação Geral número 34 de 2016 do Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, ainda carece de melhor aplicação no nosso país. Direitos a consignar e medidas a tomar, finalmente. Garantia de igualdade de remuneração entre mulheres e homens perante a mesma atividade rural. Reconhecer os contributos das mulheres que vivem em territórios rurais. Realizar campanhas de valorização do trabalho das mulheres rurais, informação partilhada e de proximidade e uma formação profissional mais flexível e adaptada às realidades dos territórios, apoio à formação de cooperativas democráticas e comunitárias, redes de escoamento de produtos, melhores condições de vida nas aldeias para que as jovens não os abandonem e sintam que se podem realizar jovens e jovens a realizarem atividades de valorização do património natural, histórico e cultural dos nossos territórios. Este manifesto surgiu de uma reunião onde participaram mulheres dos territórios citados anteriormente. Precisamos então de reforçar a nossa identidade, de exigir o nosso devido reconhecimento e os nossos direitos. É este o manifesto que vai ser hoje apresentado e que a ideia é tentar melhorar então a vida social das mulheres rurais nos territórios do interior. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Teresa Cardoso, venho do município de Celurico da Beira. Primeiro que tudo, dar os parabéns pelo excelente debate que tivemos, as excelentes apresentações que tivemos aqui hoje e pela excelente organização que tivemos. Dar os parabéns à doutora arquiteta Filipa, realmente pelo excelente exemplo que ela nos aqui deu e que este exemplo sirva também de inspiração para muitos exemplos que possa haver. E efetivamente, se temos aqui alunos na sala, realmente é um grande exemplo que pode dar a estes alunos e até da parte das instituições até me deu uma excelente ideia no sentido de poder haver apresentações destas também nas várias instituições que possam servir de exemplo para muitos possíveis empreendedores. À engenheira Adelina também agradeço os números que nos trouxe, porque são números que efetivamente nós temos a noção que vai de encontrar aquilo que são os nossos resultados e daquilo que é o nosso conhecimento e ficou provado que efetivamente no que respeita à agricultura, e a sua apresentação vem um bocadinho nesse sentido. E quando fala na inovação tecnológica, o que é que nós deparamos neste momento? É que realmente há muita gente que ainda pensa que a agricultura ainda tem que ser feita daquela forma de subsistência, que exige muito sacrifício, que tem que ser 365 dias por ano. E hoje em dia já não tem que ser assim, não é? Já esta inovação tecnológica já nos permite realmente ter uma vida mais folgada e que já nos permite trabalhar de outra forma que não é aquela forma de trabalhar ancestral. E também através dessa plataforma que penso que irá ser criada, não é? Que ainda não existe. Está a ser criada, exatamente, teremos então a oportunidade de poder fazer o cruzamento então de quem precisa dessa informação e de quem não sabe neste momento onde há de ir buscar, é realmente o sítio certo para que possa ser promovido. A minha questão é se além dos 5 produtos, eram 5 produtos que falou aqui, se há a possibilidade de serem outros incluídos. Eu falo porque Celurico da Beira, como todos sabem, e puxando um bocadinho a brasa à sardinha, é a capital do queijo Serra da Estrela, não é? E realmente o nosso produto rei é o queijo,
e o borrego também, associado à parte do queijo. E a minha questão é se efetivamente não há a possibilidade de incluir outros produtos além desses 5 que já estão, porque temos necessidade de tentar cativar mais pessoas para a atividade. E achei que realmente essa plataforma irá congregar um conjunto de conhecimentos que poderão, de alguma forma, também tornar esta tarefa mais fácil de conseguir cativar e de conseguir orientar e de conseguir fazer com que as pessoas possam agarrar nesta atividade, porque hoje em dia é uma grande preocupação do município de Celurico da Beira, quando nós fazemos as nossas feiras do queijo, é ver os nossos produtores cada vez com idades mais elevadas, e já temos imensas pessoas acima dos 70 anos. Às vezes temos a noção exata que não é fácil conseguir inverter este ciclo, mas através destes conhecimentos, desta capacitação, desta ajuda, se calhar poderá também ser uma mais-valia para que realmente possamos dar aqui alguma orientação. Por isso é que eu questionava se há a possibilidade de incluir novos produtos, se isso está previsto, se não está. Era essa a minha questão. Muito obrigada. Já há muitos anos atrás, em que me foi dito que gostavam do apoio do Politécnico para o desenvolvimento de alguma coisa que evitasse a desertificação e que, inclusivamente, porque muitos filhos, ou muitas gerações seguintes, tinham ido estudar para fora, não queriam voltar para Celurico, mas também não queriam abandonar a terra dos pais e não sabiam como fazê-lo, não é? E penso que isso deve ter ficado aqui na minha cabeça durante algum tempo, para depois tentarmos desenvolver aquilo que conseguíamos, que era no âmbito de envolver muita gente, muitos agentes do território, que de alguma forma, colaborando em rede, conseguíssemos partilhar informação e conseguíssemos ajudar, em particular, estes pequenos produtores a conseguirem ter tamanho para inovarem nos seus territórios, nas suas produções, não é? Porque quando estamos a falar da agricultura, estamos a falar também de muitos, como disse, produtores autónomos, não era? E não empresários, exatamente, muitos produtores autónomos cuja capacidade de produção é diminuta se não se associarem de alguma forma para terem no seu processo produtivo estas inovações tecnológicas. Relativamente à segunda questão, de se não dá para alargar, o objetivo é sempre crescer, não é? Eu já trabalhei muito também com raças bovinas e queijo, e portanto, claro que estou interessada em que isto se vá desenvolvendo. Por outro lado, é importante perceber que a grande maioria das tecnologias que nós já vamos divulgar e que já vamos identificar e fazer todas estas conexões, também qualquer produção pode utilizar parte delas, sejam em sistemas de rega, seja em monitorização da produção, seja em diferentes técnicas, não é? E, portanto, mesmo na parte da biotecnologia, eu estou recordada de um projeto que nós desenvolvemos em parceria com uma empresa queijeira, que era através de biopelículas que alargavam a conservação do queijo, mesmo numa produção já empresarial, não é? Portanto, nós, desde técnicas e de tecnologias biotécnicas, não sei se estou a falar bem, que não percebo nada disso, é até isso, mas até inovações mais de robôs, automação, programação, vão estar lá identificadas, e as entidades que estão disponíveis para colaborarem com os diferentes interessados em implementarem essas inovações. O que é que eu quero dizer com isto? Realmente, o facto das pessoas, por um lado, se associarem e com essas organizações, chamem-lhe o que quiserem, de associação, conseguirem, às vezes, inovar, mas em conjunto, conseguem estar sempre em tecnologia de ponta. Não sei se me estou a fazer explicar. Assim, por exemplo, eu em 1992, até no contexto de um projeto do Banco Mundial, tive a oportunidade de visitar a Alemanha,
durante umas semanas. E o que é que eu tive a oportunidade de ver? Eu fiquei fascinada, confesso-vos, e tentei cá, mas isto não pegou. Isto é como tudo, não pegou. Tentei cá, mas é assim, eles que são, enfim, muitos dos produtores de maquinaria agrícola até de topo de gama, que têm uma capacidade económica completamente distinta daquilo que têm os nossos produtores portugueses, até pela dimensão que lhes está associada. O que é que eles faziam? Eles tinham um conjunto de produtores que sempre que era preciso comprar uma máquina, se inscreviam-se tal e qual como aquele plano que vimos ali. Havia um que ou sorteavam, dependia, outros tinham vários modelos, mas entre outras coisas o que eles faziam era, compravam aquela máquina, e aquela máquina era utilizada de tal forma exaustivamente que eles faziam um plano de utilização dessa mesma máquina, mas não era empresta à Fernanda, empresta ali, não. Aquele que tinha comprado a máquina era ele que tinha a obrigação, e podia até ter alguém que fizesse isso, ter um trabalhador que o fazia, mas era ele que, no fundo, fazia as sementeiras, isto, aquilo, aquilo, blá, blá. O que é que acontece? Só para dar o outfit e porque é que isto é tão importante, o resultado final. O resultado final é que, de 5 em 5 anos, eles já tinham utilizado o período de vida útil todo daquela máquina, portanto já podiam ir comprar uma máquina nova tecnologicamente muito mais avançada. Não sei se me fiz explicar. Se cada um comprasse, não só em termos de, porque isto é uma questão de gestão, em termos de amortização, em termos de utilização dessa mesma máquina, tinha que lhe dar um uso muito maior e mesmo assim, enfim, e isto é uma questão importante, porque isto depois elenca numa outra, que é assim, falámos hoje aqui de apoios, e é assim, os apoios são muito importantes e eu sou das pessoas que mais defendo, e então que os produtores portugueses têm que ter apoio, porque nós, comparativamente com muitos dos países da Europa, enfim, temos uma situação muitíssimo distinta em tudo, em ordenados, em tudo mais, que como já falámos, tem combustíveis, lamentavelmente. Mas o que acontece é que, na minha opinião, o apoio deve não ser um fim, mas um meio. Isto é, ouvimos aqui a experiência fantástica da Apizese, da Apijardim, e a forma como foi, no fundo, montado o plano de negócio, e é por isso que hoje em dia tem sustentabilidade ambiental, como ouvimos todos aqui, mas também tem sustentabilidade financeira, porque o projeto desenvolvido com estes pressupostos tem que ter sustentabilidade financeira, porque é mesmo assim que as coisas funcionam, e ela própria explicou como é que jogou, no fundo, com aquilo que era o PRODER e com aquilo que era a regulamentação do PODER em termos de pedidos de pagamento que podia apresentar, para ir investindo, ir buscando dinheiro. E eu acho que cabe a todos nós tentarmos, principalmente junto dos jovens, principalmente junto dos estudantes, nos politécnicos e por aí fora, aqueles que no fundo vão ser o futuro do nosso meio rural, sejam eles homens ou mulheres, chamar um bocadinho a atenção de que isto de ir buscar dinheiro como um fim, ou pensar fazer um projeto como um fim, chave na mão, como a gente às vezes ouve, não é uma coisa que sirva nem à pessoa, nem à região e muito menos ao país. Peço desculpa. Até porque nós sabemos que a maior parte dos agricultores dos nossos territórios são pequenos agricultores, e então não têm capacidade também, nem capacidade financeira para poderem fazer essa renovação do equipamento que é necessário, porque sabemos que o equipamento está constantemente a renovar e há sempre inovações. E então essa junção de vários proprietários no sentido de poder haver aqui um melhor aproveitamento do equipamento, claro que seria uma mais-valia, mas também confesso que não é muito fácil fazer esta agregação, de fazer estes agrupamentos de forma a que haja uma utilização harmoniosa de todo o equipamento, por isso não é fácil nesse sentido, mas claro que isso seria ótimo. Agora, também devo dizer que em termos de capacitação, efetivamente é muito importante a capacitação, e nós temos um excelente exemplo no município de Celúrico da Beira, que nós temos a maior produtora neste momento de queijo da Serra, é uma engenheira agrónoma, mas realmente viu-se a diferença em termos de gestão
daquilo que é a sua exploração agrícola comparativamente com muitos outros que temos no território. Por isso temos que apostar cada vez mais na capacitação das pessoas, porque é a melhor forma realmente de fazermos esta gestão. Obrigada. Mais questões? Terminaremos por aqui. Eu quero agradecer a todos a vossa presença. Espero que realmente tenha sido um momento interessante e de conhecimento. E como eu me emociono sempre nestas coisas que são feitas com o coração, espero que voltem. E neste caso das mulheres, pronto, então eu agora já recupero. E como aqui vimos, há várias abordagens no mundo da mulher, mas também percebemos que a inovação é importante e este projeto é muito pela inovação e esperemos que a gente consiga, com estas novas tecnologias, com estas novas abordagens, melhorar o mundo rural, melhorar a capacidade de fazer coisas no mundo rural, para dar efetivamente um aporte maior para que as pessoas fiquem no mundo rural e tenham do mundo rural aquilo que ele nos pode dar de melhor e que hoje em dia é muito. E por isso espero que sim, que tenhamos contribuído para irmos daqui mais felizes.